Olá! Enquanto alguns países avançam com o 5G, o Brasil fica para trás na corrida global pela tecnologia, por causa da lentidão do governo Bolsonaro em adotar o novo modelo. Lei Maria da Penha agora ganha um reforço. Nova lei tipifica crime de violência psicológica contra mulheres e facilita a punição de agressores. Na entrevista central, as ameaças de privatização contra a Dataprev e o Serpro, empresas públicas especializadas em gerenciamento de dados. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil. Desde 2019, o mundo acompanha o lançamento do 5G, a quinta geração de internet móvel. Mesmo com a promessa de ser 20 vezes mais rápida, há controvérsia sobre quem fornecerá a infraestrutura necessária para esta nova tecnologia em muitos países. Um deles é o Brasil, que não só sofre com a lentidão para adotar a nova tecnologia, como também enfrenta um cenário de desigualdade no acesso à internet, como nos mostra a repórter Nayá Tawani. Nacional. O debate sobre a implantação do 5G no Brasil está lento. Na semana passada, o Tribunal de Contas da União formou maioria para aprovar o edital do leilão da nova tecnologia. Porém, um pedido de vista pode atrasar o processo. Enquanto isso, o debate sobre a promessa de aumentar a velocidade da internet, maior cobertura e outros benefícios reacende controvérsias sobre quem fornecerá a infraestrutura efetiva para o funcionamento do 5G no Brasil, como aponta Cleiton Vinícius, do Observatório de Políticas Públicas e Conjuntura de São Caetano do Sul. Há também a questão de como essa banda chegará, como essa informação tecnológica chegará no Brasil. O Brasil é um país de dimensões continentais e nós temos a grande preocupação que chegue a todos no Brasil. A maior discussão são sobre quais caminhos deverão ser percorridos para que o 5G alcance todo o território brasileiro, principalmente municípios e cidades menores. De acordo com o IBGE, cerca de 40 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Além disso, os especialistas apontam que é necessário pensar em uma regulação que barre possíveis interesses estritamente econômicos que possam prejudicar os consumidores da telefonia e dados, como afirma Marcos Urupá, pesquisador do Laboratório de Comunicação da Universidade de Brasília. O que eu tenho observado é que nós temos aí ouvido falar muito que ele vem para atender principalmente o setor industrial. Eu particularmente acredito que ele vai demorar um pouco a chegar na população, no usuário final, né? Nós, porque primeiro precisaremos trocar de celular para isso, então nem todo mundo está em condições de fazer isso nesse exato momento, né? Não se sabe ainda os modelos de pacote desse serviço. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, ainda não é possível precisar o dia exato do leilão do 5G no Brasil, mas afirmou que ele deve ser realizado ainda na primeira quinzena de outubro. Um marco na luta pelo fim da violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha completou 15 anos no início de agosto. E nesta data tão especial, ela também ganhou um reforço. Foi sancionada a Lei 14.188, que, entre outras coisas, estabelece o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. O foco da lei é aperfeiçoar mecanismo de denúncia contra a violência psicológica. A repórter Carolina Batayer ouviu especialistas no tema e nos mostra os impactos deste tipo de crime nas vítimas, que em sua grande maioria são mulheres. Trilhos do Brasil. Humilhação, perseguição, ameaças e xingamentos são exemplos de violência psicológica. Os sinais desse tipo de agressão podem passar despercebidos, mas deixam marcas profundas em suas vítimas, como explica a psicóloga Viviane Dutra Gama. Existem coisas que as pessoas não pensam, como, por exemplo, problemas cardiovasculares em virtude da pessoa ficar ansiosa por muito tempo.
Transtorno de estresse pós-traumático é algo que pode ser efeito da violência também. Aí existem questões mais emocionais, né, como essa questão da diminuição da autoestima, como essa questão do medo constante e evolução de outros quadros que a gente vê aí também, como ansiedade, depressão. As vítimas desse tipo de violência são principalmente as mulheres. Por isso, a Lei Maria da Penha prevê pena para esse tipo de crime. E agora ganha mais um reforço. A Lei 14.188, sancionada em 28 de julho, que define o programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, com foco nas denúncias e punição de crimes de violência psicológica. A advogada Michele Totina apresenta algumas orientações para mulheres que desejam unir provas para fazer esse tipo de denúncia. Como que a gente vai comprovar a violência psicológica? Testemunha, mensagem no WhatsApp, tenta gravar na hora que o companheiro está falando alguma coisa que você sabe que ele vai falar. Por exemplo, a mulher vai sair de casa, ela costuma sempre passar um batom vermelho. Ela sabe que toda vez que ela faz isso, o companheiro vai brigar, que às vezes ele chega até a agredi-la por conta disso. Já deixa o celular gravando. São pequenas coisas para tentar fazer prova. Além da dificuldade de reunir as provas, a violência psicológica muitas vezes vem disfarçada de brincadeira, como lembra a Viviane. Na nossa cultura é muito normalizado, né? Às vezes até como brincadeira, certas ofensas, certos xingamentos, que ali a gente vê que a pessoa fica chateada, mas a gente fala, era só uma brincadeira e etc. Mas se alguém está chateada é porque perde aí o tom de brincadeira. Para auxiliar as vítimas, é importante que as pessoas ao redor se mostrem atentas e disponíveis para ajudar, formando uma rede de apoio, já que muitas vezes essas mulheres se sentem sozinhas e isoladas. Nos últimos meses, o governo Bolsonaro acelerou os projetos de privatização com o apoio de parlamentares do Centrão e do mercado financeiro. Eletrobras e Correios são algumas das empresas que já foram privatizadas. Outras voltaram a habitar o radar do governo. Duas delas são bem estratégicas para o próprio Estado brasileiro: a Dataprev e o Serpro, empresas públicas especializadas no gerenciamento de dados. Eu conversei com o analista de TI, Léo Santucci, sobre o que está em jogo nas novas investidas contra as guardiãs dos dados brasileiros. Acompanhe. Entrevista Central. Olá, a Entrevista Central recebe hoje o analista de TI e presidente da Associação Nacional dos Empregados da Dataprev, Léo Santucci. Ele vai conversar conosco sobre a retomada de iniciativas de privatização da Dataprev e Serpro, duas empresas públicas brasileiras especializadas em gerenciamento de dados. Bem-vindo, Léo. Vamos esclarecer a população sobre essas informações. Para iniciar o nosso assunto, Léo, em linhas gerais, o que são o Dataprev e o Serpro? A Dataprev, ela é uma empresa pública, né, que gerencia e faz todo o processamento de dados do INSS, não só ele, mas programas da Receita Federal, né, da PGFN, do Ministério do Trabalho, e o Serpro, basicamente, o maior cliente é a Receita Federal, tá? Mas tem outros clientes também. Basicamente, são esses dados. E quais são esses dados que estão sob segurança dessas duas empresas? São dados que vão aí desde a Seguridade Social, Estado de Defesa, dados empresariais, públicos e tributários e dados pessoais. Então, a gente vê com muita preocupação que essas informações, esses processamentos saiam das mãos do Estado, né? Das mãos governamentais. O tema da privatização ganhou novo fôlego nos últimos meses dentro do governo Bolsonaro. Quem são os maiores interessados na privatização da Dataprev e do Serpro? Olha, a gente vê que são grandes corporações, até estrangeiras também, que têm esse interesse, porque o dado em si, né, ele solto, ele pode não dizer muita coisa, mas ele agrupado, como a Dataprev e o Serpro têm, eles indicam muitos fatores, indicam todos os usuários, né, todos os brasileiros, e isso é muito caro e muito perigoso que saiam das mãos do Estado brasileiro.
E aí a gente pensa a questão de imposto de renda, a questão dos dados trabalhistas e previdenciários dos brasileiros, né? Toda a nossa vida laboral, né? Toda a nossa vida fiscal, né? As notas fiscais, os pagamentos de importação e exportação, né? O Siscomex, que é feito pelo CERF. Então, quer dizer, você pode parar a importação e exportação do país. Por que é importante manter sob o serviço público atividades desse porte? As atividades, né, que nós pensamos para a garantia da população, para abarcar essa população mais carente que necessita, deve ser feita pelo Estado brasileiro, né? Então, a Dataprev, ela tem o CAD único, né? E ela também, como tem os dados de toda a Previdência, né, do INSS, ela foi escolhida junto com a Caixa Econômica Federal para criar e gerenciar o auxílio emergencial. Sem a Dataprev, sem essas bases, não haveria o auxílio emergencial em tempo recorde, como foi feito. Tá? Então, é primordial que o Estado garanta, né, essas informações, essas empresas públicas, para promover políticas públicas para a população brasileira que mais necessita do braço do Estado os acolhendo. E como tem sido a resistência dos trabalhadores, sobretudo por meio da campanha Salve Seus Dados? Então, a campanha ela foi criada em 2019, né, com essa preocupação dos trabalhadores, e estamos todos unidos, né? Nós temos sindicalistas, nós temos cipeiros, nós temos OLTs, as associações dos trabalhadores, né? E as federações, né? Nós temos 3, FENADADOS, FNI e FENTIM. Então, estamos todos juntos para mostrar à população, o parlamento, as instituições, os perigos da privatização da Dataprev e do SERPRO, e temos tido bastante sucesso assim, em mostrar aos parlamentares, às instituições, tivemos vários apoios, né? E vamos continuar nesse trabalho de mobilização, de conhecimento, porque não se pode privatizar sem que se converse, sem que se mostre todos os riscos que estão envolvidos nessas 2 privatizações. O Brasil vai ficar refém de um Estado estrangeiro, e aí a gente sabe que muda-se muitos rumos de uma democracia de um país. Já ocorreu isso em outros países, a gente não quer que aconteça aqui no Brasil. Em relação à população, a gente sabe que um dado, quando ele é vazado, quando ele está disponibilizado aí, né, no público, né, na internet, você não tem como recolhê-lo, né? Igual a palavra dita, quando ela foge, você não consegue buscá-la. Agora a nossa paradinha na cultura. A dica de hoje é para quem gosta de literatura infanto-juvenil. A recomendação apresenta o livro Orum Aie, que narra a criação do mundo pela perspectiva dos orixás. Vamos conferir? Parada cultural. Orum Aie apresenta uma perspectiva iorubana sobre a criação do mundo. Em tempos de tantas despedidas, a gente homenageia um grande griot que foi Jaime Sodré. E nessa ideia, né, dizem que quando morre o griot, se fecha uma biblioteca. E nessa ideia de preservar e manter a memória de Jaime Sodré viva, a gente traz ele como griot dessa história. O livro está disponível no Catarse para pré-venda, né, vocês podem acessar lá. E ele também pretende contribuir nessa mais uma ferramenta de combate ao ódio religioso e ao racismo, auxiliando na Lei 10.639 de 2013, que versa sobre o ensino da cultura africana e afro-brasileira nas escolas públicas. O programa Central do Brasil fica por aqui. Para rever este ou outro conteúdo, você já sabe, basta acessar o nosso Instagram, @Programa Central do Brasil. Até mais! Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.